Bom dia, estamos iniciando aqui a nossa conversa sobre as fronteiras do marketing de influenciadores no mercado financeiro. É um prazer ter vocês aqui. Meu nome é Luiz Felipe Calabró, eu sou sócio do Levi Salomão Advogados nas áreas de bancário e mercado de capitais e agradeço muito a presença de todos aqui fisicamente, casa lotada, e também a todos que estão online, né? Estamos aqui ao vivo e a cores para falar desse tema palpitante, né? Um tema interessante e atual. Já vem de longa data, mas é muito atual. Estou muito bem acompanhado aqui, né? Num painel de alto nível com a Marina Coppola, diretora da CVM, que tem uma experiência enorme no mercado de capitais também, já atuou como advogada no setor, então conhece esse tema dos influenciadores há muito tempo, né? E vai dar aqui para a gente a perspectiva da CVM. O Luiz Henrique Carvalho, gerente executivo da Ambima, também uma pessoa que conhece muito o tema dos influenciadores, foi responsável pela coordenação, um dos responsáveis pela coordenação da audiência pública conduzida pela Ambima e as orientações recentes sobre o tema, né? E aqui ao meu lado direito, um grande amigo, publicitário, CEO da RGA, Márcio Oliveira, que vai dar para nós um enfoque, passar para nós aqui um enfoque do mercado publicitário, né? Para a gente tratar bem essas questões das fronteiras do marketing dos influenciadores, né? A gente escolheu esse título propositadamente, né? Porque aqui a gente já tem duas palavras importantes, né? Marketing, né? Propaganda, que talvez seja uma das facetas mais conhecidas, não é a única, mas é uma das mais conhecidas facetas dessa atividade dos influenciadores, né? E uma outra palavra é fronteira, né? Fronteira entre as coisas, fronteira entre as atividades, entre a liberdade e a regulação, né? E uma terceira é a questão do influenciador, né? Quem é o influenciador? O que é ser um influenciador? Quantos seguidores você precisa ter para ser um influenciador, né? Aqui nessa sala, e também estou vendo aqui no telão, há vários influenciadores, influenciadoras, né? O pessoal fala, não, mas será? Né? Alguns profissionais da comunicação, outros não, né? Agora, a palavra influenciador pode ser tomada na sua acepção de influência para tomada de decisão, né? É influenciador aquele que tem uma opinião divulgada, comunicada, principalmente pelas redes sociais, né, cada vez mais, e essa opinião é importante para a plateia, uma plateia numerosa, geralmente, né? E aí a gente pode discutir qual que é o número dessa plateia digital. Poucas pessoas, já seria aí um influenciador, né? Se forem pessoas com muitos recursos financeiros, isso pode gerar um efeito cascata maior ou não? Ou só precisa ser, para considerar que é influencer, aquela pessoa, né, que tem uma plateia enorme, né, de milhões de seguidores, né? E tem outras questões interessantes, né? Quem são esses seguidores, né? São pessoas mesmo? São robôs? São perfis verdadeiros ou são perfis falsos, né? Quem controla, né, a veracidade da plateia digital? Isso é um ponto interessante, né? Aqui só para aquecer aqui a nossa conversa, né? No dia de hoje, a gente vai, nessa 1 hora e meia, aqui a gente vai dividir em três partes, né? A primeira parte é uma parte mais de contexto. Então, eu vou passar aqui a palavra, falar um pouquinho ainda, e vou passar logo a palavra depois para a Marina, para o Luiz Henrique e para o Márcio, para cada um deles dar a sua perspectiva sobre o tema, né? Então, a gente vai ter, então, portanto, a perspectiva da CVM, da Ambima, e a perspectiva do mercado publicitário, né? Depois, numa segunda fase, a gente já vai tratar de algumas questões pontuais, importantes, né? Por exemplo, pode contratar um influencer?
né? Os intermediários do mercado regulado podem contratar? A resposta é sim, já adianto. Ok, mas tem algum cuidado que deve ser tomado para que essa contratação não esbarre em normas, não gere risco para o intermediário? Né? Quais são esses riscos? Né? Então, essa é uma das questões que a gente vai debater aqui. Depois vamos debater outras questões também, como, por exemplo, a responsabilidade das plataformas. Né? Será que tem alguns projetos de lei tratando desse assunto? Né? Só para dar um exemplo aqui de dois pontos que trataremos. E depois, na terceira parte, vamos abrir para vocês fazerem perguntas, tá? Tanto presencialmente, aí eu passar aqui, vocês podem falar aqui que o nosso pregão Viva Voz aqui está repleto de microfones, então vocês serão ouvidos pela plateia digital e também o pessoal que está nos assistindo por meio digital, também, por favor, aí é só levantar a mão e fazer a sua pergunta. Se alguém não quiser se identificar, pode mandar também a pergunta por escrito, tá? Então vamos lá. Nessa primeira fase, então, já comentando algumas coisas, um enfoque que eu sugiro é mudar o vetor de análise, né? Acho que muito tem se debatido sobre influenciadores numa ótica de antagonismo entre liberdade e censura, né? E talvez não seja essa a melhor ótica, tá? Ela é uma das possíveis, né? A Constituição Federal Brasileira, ela estabelece no artigo 5º, nos incisos, né, do artigo 5º, a liberdade de expressão, né, a liberdade de manifestação científica e de comunicação. Isso está claro lá, né? Então, o que a gente vai discutir aqui sobre as fronteiras da atividade do influenciador não se refere a isso. Na verdade, se refere a um outro inciso do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, que é o inciso 13, que fala do exercício de uma profissão, de uma atividade profissional, ou de uma função ou de um ofício. E esse artigo diz: é livre o exercício, observados os requisitos de qualificação profissional previstos em lei. Então já está lá na Constituição Federal Brasileira, né, direito fundamental, está estipulado que as atividades profissionais podem ser reguladas por lei, né? E aí é lei no sentido da matriz jurídica, né? Uma lei federal que depois pode atribuir competências para autarquias federais, tais como a CVM, Banco Central, falando de mercado financeiro, né? Então, a minha proposta é a gente situar esse debate, óbvio que a gente pode transbordar para a questão da liberdade, mas sempre pensando na seguinte questão: por que as atividades profissionais no mercado financeiro são reguladas? Essa é uma questão interessante. A partir desses porquês, dessa raiz, né, nos permite aí iluminar todo o debate sobre as fronteiras das atividades entre dos influenciadores e daquelas atividades profissionais reguladas. Há muita filosofia sobre a questão da divisão do trabalho na sociedade, né? Diversos, eu poderia citar aqui vários. Fazendo uma síntese, aqui a gente teria 4 requisitos, ou critérios, vamos dizer assim, que determinam a divisão do trabalho das profissões, né? Um deles mais intuitivo é o talento das pessoas talentosas, a vocação da pessoa para desempenhar uma determinada atividade, né? Então, já falando aqui do nosso mercado financeiro, há aquelas pessoas que são muito vocacionadas e talentosas em analisar números, informações matemáticas, né? Informações numéricas, dados das empresas, avaliação quantitativa e qualitativa dos dados, né? Essa pessoa provavelmente vai ter uma vocação para desempenhar uma atividade regulada, que é a atividade do analista de valores imobiliários, regulada pela CVM, né? Conforme a Lei 6385. É uma atividade que não é qualquer um que pode fazer. Então, emitir relatórios, né, de análise ou opiniões sobre valor mobiliário, sobre ações, né, preço de compra, preço de venda, preço-alvo, projeções, é uma atividade regulada. Não é qualquer um que pode fazer. Ah, mas eu tenho talento, eu posso fazer porque a Constituição Federal diz que é livre a opinião. Tudo bem, é livre a opinião, mas a profissão não é livre. A profissão é regulada. E por que isso?
talento é um dos critérios, mas tem um segundo critério, que é o risco da atividade. Tem atividades que geram risco para a sociedade, né? Não é qualquer um que pode pilotar um avião, não é qualquer um que pode ser médico, não é qualquer um que pode ser analista de valor imobiliário, né? Há requisitos técnicos para desempenho daquela atividade. O problema é que, do ponto de vista do fato, há pessoas que entendem muito, têm a técnica, só que não têm o credenciamento formal. E aí vem uma discussão. Bom, mas como então que eu crio uma norma eficaz, eficiente, com o menor custo de transação possível para os agentes, para prevenir que essa atividade que gera risco, porque uma informação falsa sobre um preço de uma ação, um preço alvo e os porquês desse preço-alvo pode levar as pessoas, né? E dependendo da audiência dessa pessoa, da plateia desse influencer, pode levar as pessoas a comprarem ou venderem uma ação. Estamos falando aí de economia popular, economia das famílias sendo canalizadas aí para esses fluxos de compra, de venda, ou então de manter em carteira, né? Um terceiro requisito, né, talento, riscos, um outro é conflito de interesses, né? Tem que dividir, separar as funções, porque algumas funções cumuladas geram problemas, geram materialização de conflito, né? Exemplo clássico é aquele executor não pode ser o fiscal, né? Senão tem um conflito inerente. Aquele que analisa um valor mobiliário não pode ser aquele que opera o valor mobiliário, né? Então, a figura do analista, do operador, elas estão bem diferenciadas nas regras da CVM, né? E tem que ter divisão, não só credenciamento, como também divisão de tarefas, divisão de atividades. Acumular essas atividades gera problemas, materializa infrações, né? Então, um quarto requisito: talento, riscos, conflito de interesse. Poderia adicionar isso tecnologia, né? Tecnologia, ou seja, a habilidade das pessoas de conseguir conduzir o maquinário necessário, né? O software necessário para aquela atividade, né? Então, cada vez mais essa atividade ela está, todas as atividades no mercado de capitais estão fortemente influenciadas pela tecnologia e a gente vai chegar aí num dos pontos que a gente vai tocar, não vamos aprofundar muito, mas que está na mesa de debates, são os robôs, né? Os já perfis de inteligência artificial influenciando as audiências, né? Deepfake, entre outras coisas. Isso aqui a gente também vai então, mais um outro tema interessante aí, né? Então, por que as atividades são reguladas? A gente pode sintetizar nessas quatro coisas, né? Poderia adicionar outras coisas, questões econômicas também, de mobilidade, mas a gente pode ficar aqui nessas quatro, já é suficiente, né? Talento, riscos, conflito de interesse, tecnologia. E aí, concretizando isso, botando a bola no chão, na regulação atual já temos pelo menos quatro profissões aqui que são reguladas pela CVM que podem ter fronteiras com a atividade do influenciador, né? São elas a atividade de assessor, né? Resolução 178, atividade de consultor, Resolução 19, atividade de analista, Resolução 20, e a atividade de gestor, né? Nós vamos falar um pouco de algumas patologias, né? Os casos mais graves têm até, né, ali cometimento de crimes, né? A manipulação informacional talvez seja a mais clássica delas, não é um assunto de hoje, isso já existe há muitos anos, décadas, séculos, né? Que é manipular a informação, e isso é uma questão que independe do exercício de profissão. Mas acho que um ponto aqui das fronteiras do marketing, né, quando um intermediário vai contratar um influencer, um ponto de atenção é: eu posso usar aquela habilidade, aquele talento de emissão de opiniões, de comunicação, e esse sim, esse talento não é regulado, né? Emitir opiniões, se comunicar bem, isso é livre, né? Isso é livre, não é regular. Aí sim aplica-se a questão da liberdade de expressão. Agora, se aquele influencer cruza a fronteira e começa a atuar como profissional, e aí há requisitos para isso, né? Já vou passar a bola aqui para Marina e para o Luiz Henrique, que vão falar bastante disso, né? Se ele cruza essa fronteira, aí há problemas, né? Inclusive, pode até ter o crime previsto no artigo 27E da 6385, né? Que é um crime de exercício irregular da profissão, né? Aquele que exerce uma profissão de analista, de assessor, de gestor, sem o credenciamento, sem o registro na CVM. Isso pode gerar, se provado que aquela é uma atividade profissional, diferentemente de uma emissão de opinião, aquilo pode gerar
um processo tanto administrativo na CVM, como também nos órgãos autorreguladores, se for o caso. A gente vai falar um pouco de teoria aí do exercício de fato da profissão, né, como também no âmbito criminal. E no criminal, nos casos mais patológicos, pode ter concurso de crimes, né, entre o exercício irregular da profissão, manipulação de mercado, né, exercício irregular da profissão e os crimes contra o sistema financeiro nacional em geral. Né? Então, essa é a introdução aqui. E vou passar a bola agora para a Marina, então, ela passar aqui a sua ótica como VM. Né? Muito obrigado. Bom, bom dia. Meu nome é Marina Coppola, eu sou diretora da CVM. Eu sou obrigada a dizer que as opiniões são minhas e não da autarquia, mas vocês vão ver aqui que o que a gente vai conversar tá muito em linha com aquilo que já foi divulgado pela autarquia e o que a gente efetivamente tem pensado institucionalmente, tá? Eu queria primeiro agradecer o convite ao Calabró e também, né, a presença aqui do Márcio e do Luiz. É especial, no meu caso, estar aqui hoje. Eu virei advogada aqui no Levi, eu fui contratada de estagiária para advogada, que foi efetivada como estagiária aqui, então é um prazer estar aqui hoje, nesse momento, enfim, diferente da minha vida também, da minha carreira. Ah, muito obrigada. Bom, eu queria, para começar a conversa, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Porque eu sou a rainha de colocar um. Eu queria descrever aquele que me parece que é um caminho que a autarquia e a Ambima e a BSM seguiram, que me parece muito adequado quando a gente se depara com um fenômeno que é novo e cujos riscos, como o Calabro falou, não são imediatamente apreensíveis. O que eu quero dizer? Nas situações em que a gente se depara com um fenômeno que tem que ser tratado com alguma cautela, sob o risco, eu ouvi essa expressão nessa última semana, de a gente jogar a, a rolha junto com a champanhe, né? Bom, que acontece então? Como que a gente consegue posicionar, né, essa questão dos influenciadores no mercado de capitais? O influenciador, o Márcio sabe disso muito melhor do que eu, é algo que existe já, eu diria, há mais de uma década, né? Instagram um pouco mais recente, mas assim, a gente começou ali com aquele, por ser mulher, eu estou muito próxima desse assunto, a gente começou com aquele fenômeno das blogueiras lá nos anos 2010. Isso foi migrando para o Instagram, foi para outras plataformas, foi migrando para outras atividades econômicas, né? E até que nós chegamos ali, eu diria, 2019, 2020, em que virou-se, no que diz respeito ao mercado financeiro, aparentemente uma chave, né? Houve uma mudança, uma virada de chave na pandemia, tanto no que diz respeito a volumes negociados na bolsa, a pessoas também que passaram a integrar o mercado de capitais, mas também houve uma mudança na forma como as pessoas passaram a se relacionar com esse setor da economia, né? Muito porque nós todos ficamos em casa e adstritos ali a essa comunicação virtual. Outras formas de se relacionar com o público investidor ganharam tração. Elas já vinham, né, já existiam, já era algo que já era apreensível desde antes, mas realmente a pandemia acelerou demais esse processo. Houve uma outra questão também. Com a pandemia, como vocês sabem, alguns setores da economia foram particularmente afetados. A gente teve mais gente em casa e, com isso, a gente também teve mais gente disponível
para, primeiro, né, ser público dessas pessoas que começaram ali a desenvolver uma atividade regular e profissional como influenciador, mas também pessoas que precisavam ou que tinham interesse em se aproximar do mercado de capitais como uma forma de gerar uma renda adicional. Então, todo essa combinação de coisas fez que de 2020 para cá, incrivelmente, nós estamos falando de 4 anos, porque a pandemia às vezes parece que foi ontem, é, a gente teve uma mudança muito drástica no cenário de prestação de serviços em mercado de capitais, prestação de serviços que eram é, é, muito, foram por muito tempo muito limitados a um público com maior poder aquisitivo, com mais proximidade das capitais. Então, de um lado, essa questão da democratização do acesso à informação e ao mercado, ela é inegável e ela é muito valorosa. Só que com isso surgiram alguns questionamentos e alguns riscos também, como o Calabró falou. E, aos poucos, os entes de supervisão e fiscalização, seja o regulador, sejam os autorreguladores, começaram a se aproximar desse fenômeno de maneiras diferentes, né? Eu estou citando aqui mais ou menos em ordem cronológica, Luiz, por favor, me corrija, mas eu acho que um marco nesse processo foi o estudo que a assessoria econômica da CVM realizou sobre os influenciadores no Brasil, mas também fazendo uma análise comparativa com outros países. E quando a gente faz essa análise comparativa, a gente descobre algumas coisas, como, por exemplo, que na maioria dos países, nas jurisdições mais relevantes, a atividade ela não é regulada como um prestador de serviço de mercado em si próprio, né? Em alguns casos, a gente vai encontrar regulação aplicável a essa atividade, mas na maioria dos casos não houve a transformação dessa atividade numa atividade de prestação de serviços em mercado. Existe uma diferença aí. A gente descobre também nesse estudo, Calabró falou, eu não sei do ponto de vista publicitário, Márcio, mas esse estudo fala, por exemplo, que a partir de 10 mil pessoas você já consegue ter um efeito de influência no mercado de capitais. Então, esse estudo foi muito interessante, né? Ele veio também na esteira de uma série de esforços da IOSCO já um pouco antes disso. A IOSCO é a associação que congrega os reguladores de mercado de capitais do mundo todo. Então, todo mundo começou a se aproximar desse fenômeno fazendo aquilo que me parece, ao menos, que é o mais prudente, quando a gente se depara com algo novo, que é e que tem vantagens, como a democratização do mercado que eu mencionei, que é estudando, analisando, entendendo como aquilo funciona. Logo na sequência desse estudo, nós tivemos iniciativas da BSM e, mais notadamente, da Anbima. O Luiz vai falar sobre isso, né? E aqui eu quero destacar também que eu acho que tem um movimento que é, no meu entender, muito bonito, que é quando a gente se depara de novo com algo que é diferente. Nós vemos primeiro uma movimentação nos autorreguladores, no autorregulador. O autorregulador tem condição de fazer os testes necessários, né? Se aproximar da atividade, não só porque ele está mais próximo dos participantes, então ele tem como agir de maneira, ele conhece aqueles indivíduos mais proximamente, porque eles integram ali, né, os quadros, a associação, eles frequentam a,
o autorregulador de uma maneira diferente do que a regulação, do que a relação com o regulador, e conseguem, com isso, tratar do assunto como se estivesse mesmo numa espécie de laboratório inicial. Na sequência desses primeiros movimentos, aí então vem o segundo movimento da CVM, que eu também gosto muito, não é todo caso, que é meritório de uma medida dessa natureza, mas esse caso em particular é um clássico para isso, que é a audiência pública conceitual. Então, o que a CVM fez? Ao invés de sair regulando a matéria, porque lembrem, ela tinha começado a ser estudada em 2023, a Anbima e BSM começaram a fazer alguns movimentos de testar o que dava, o que não dava para ser regulado, o que fazia sentido. A CVM saiu com uma audiência pública conceitual fazendo uma série de perguntas. Aí sim, aí a gente começa a ter uma relação com o regulador muito mais qualificada. Já temos algumas experiências anteriores, né? Algum entendimento sobre a matéria. Vamos então perguntar para o mercado, como regulador, como é que isso está funcionando e onde estão as vantagens e os problemas? E essa audiência, ela é importante por diversas razões. Ela pode ou não resultar numa norma. Essa não é nem talvez o resultado mais importante, mas ela permite que o regulador também se coloque numa posição mais qualificada para interagir até com os próprios autorreguladores, para quem efetivamente já está regulando a matéria e fazê-lo de uma forma mais informada. Então, já antecipando aqui, né? Essa audiência pública, o recebimento de comentários se encerrou muito recentemente, em março. A CVM está analisando esses comentários. Não se sabe ainda, com toda a franqueza, se isso vai ou não resultar numa norma autônoma. Acho pouco provável que isso resulte na regulação da figura do influenciador de mercado, porque não é isso que tem sido feito fora, não foi isso que a, que a Anbima fez e não parece ser o caminho mais adequado. Mas se tiver uma norma, ela talvez trate de alguns assuntos que são relevantes que a gente vai explorar um pouco aqui. Mas, de novo, nem isso é claro ainda, porque, por conta da natureza da atividade, é possível que ela fique bem amparada no autorregulador. Bom, o que essa audiência, então, tratou? Eu vou falar muito brevemente aqui do que me parece que são os três grandes temas que essa audiência acabou abarcando, tá? Primeiro, o Calabró já mencionou, é da regulação de plataformas. Essa é uma péssima semana para falar sobre isso. Eu realmente gostaria que, que todos os envolvidos tivessem ido, sei lá, para a praia antes de eu ter que falar sobre isso nesse evento. Mas essa é uma das coisas que se pergunta na audiência conceitual da CVM. Eu acho que todo mundo, ou quase todo mundo, tem uma inclinação em entender que, se houver uma regulação de plataforma, ela não é da alçada da CVM, nesse caso. A CVM, obviamente, tem poder de polícia, então ela pode exercer o seu poder de polícia e de supervisão em caso de ilícitos, mas isso já está posto. Então, eu acho que, assim, foram feitas perguntas nesse sentido, mas eu acho que isso não é nem para o nosso ponto de vista de regulador o mais importante. Se vier algo nesse sentido, muito provavelmente não virá da gente, até porque a gente está falando de coisas mais horizontais em termos de problemas. Segunda grande questão que essa audiência traz é sobre a caracterização da atividade. Existe uma atividade autônoma de influenciador que mereça, e isso aqui é importante, que para ele seja criada
uma caixinha separada no conjunto de prestadores de serviço que são registrados e regulados pela CVM? Essa é uma pergunta importante. Porque o que a gente vê é que um dos grandes riscos do exercício da atividade do influenciador é que essa atividade acabe esbarrando em outras atividades reguladas, como gestor, consultor, assessor, mas a principal delas, porque ela lida com a comunicação, é a do analista. Então, a pergunta que a CVM está fazendo ali é: eu preciso criar uma caixinha para o influenciador? O outro lado dessa pergunta é: como a gente já tem caixinhas existentes, será que eu preciso mesmo criar uma caixinha? Ou, na verdade, o que eu preciso é dar mais clareza para os limites dessas caixinhas, para que as pessoas saibam quando elas estão ou não esbarrando nessas, nessas fronteiras, e aí sim elas ficam sujeitas à regulação. Então, será que a gente está falando aqui da criação de uma categoria autônoma ou de dar mais clareza para os limites? Eu, pessoalmente, acho mais bonito dar mais clareza para os limites. De novo, não sei onde essa audiência pública vai parar, mas, para mim, a gente já tem um corpo de precedentes, um entendimento, que talvez o que a gente precise é dar um pouco mais ali de robustez nos princípios que guiam as atividades. Criar uma atividade que demanda registro, etc., ela pode não só ser o mais adequado do ponto de vista, né, da política regulatória, mas também eu acho que é algo a se pensar assim, do quão factível criar um processo de persecução de influenciadores que não estejam registrados. Assim, isso me parece um pouco incoerente com a natureza do que está se tratando. E aí tem o terceiro ponto, que é onde efetivamente eu acho que a gente vai ver maior movimentação, que seja no autorregulador, seja no regulador, se essa norma for editada, que é a questão da transparência, que, no final das contas, é o núcleo, né, da atividade do regulador de mercado. Por que que a transparência é importante? Porque é debaixo deste guarda-chuva que nós vamos tratar de questões como conflito de interesses, publicidade de remuneração, publicidade de associação com determinadas casas ou produtos. Aqui a gente tem um terreno que me parece ser muito mais coerente para uma primeira frente de tratamento, digamos assim, porque ela também é mais congruente com a vocação do regulador de mercado, que não é fazer escolhas para o investidor, mas dar ao investidor condições de fazer as escolhas por si próprio, tendo todas as informações ali à sua disposição. A grande dificuldade que a gente tem no caso dos influenciadores, e aqui é algo que a gente não pode negar, é que em muitos casos a gente está tratando de um público que é menos sofisticado. Em muitos casos, a gente está tratando, inclusive, de um público que é mais precarizado. Quem costuma buscar informações sobre investimentos na internet geralmente é um público que se sobrepõe a um público que também é mais vulnerável. Então, aqui a gente tem uma certa tensão que nós vamos ter que
tratar com alguma cautela. Mas essa me parece ser a grande dificuldade que nós temos. Dito isso, né, todo o resto do arcabouço regulatório aplicável se mantém. Então, as condutas, né, a descrição das condutas relacionadas à manipulação, exercício de atividade sem registro, todos esses ilícitos que, inclusive, né, muitos dos quais têm correspondente penal, tudo isso se mantém. Então, também não acho que é ali que a gente precise necessariamente mexer. A grande dificuldade que a gente tem, mas essa é uma dificuldade que o autorregulador e o regulador têm por definição, é encaixar essas condutas nos elementos dos tipos que estão postos. Esses são exercícios que nós vamos ter que fazer ao longo aqui dos próximos anos, até para testar se os tipos são suficientemente flexíveis ou aptos a abarcar determinados comportamentos que nós entendemos que merecem um tipo de sanção diferente. Mas esse é um exercício que o regulador está fazendo e tem que fazer para quase tudo. É o que ele está fazendo, por exemplo, para ativos digitais, quando determina se algo é ou não um valor mobiliário. Mas esse é um exercício interpretativo. Ele é difícil? Muitas vezes ele é muito difícil. Mas se a gente conseguir, talvez, criar alguns marcos de clareza sobre o que se está fazendo e onde se quer chegar, a gente consiga dar um tratamento adequado a essa atividade sem esbarrar nem em limites que são muito caros para todos, como a liberdade de expressão e a liberdade do exercício de atividade econômica, nem, por outro lado, nos limites que já estão colocados do mercado, né, da regulação de mercado. Então, eu acho que é um pouco por esse caminho aí que nós devemos seguir aí nos próximos meses e anos. Obrigada. Excelente, excelente. Muito bom. Acho que esse caminho que a Marina mencionou, né, de explorar essas fronteiras entre a atividade do influencer e o que já tem de regulação, acho que esse é um ponto importantíssimo, né? Até para, antes de passar a bola aqui para o Luiz Henrique, já lembrar que acho que talvez a fronteira mais borrada nesse sentido seja a atividade de prospecção e captação de clientes, né? Que é uma atividade integrante de duas profissões reguladas: assessor de investimento, Resolução 178, e consultor, né? Resolução 19. São duas atividades que eles exercem esse poder, essa competência de captar clientes para os intermediários, né? E o influencer, dado o seu talento de comunicação, pode ser um ótimo captador de clientes, né? Então, essa é uma. Queria que nos comentários do Luiz Henrique também que ele tocasse nesse tema, e depois a gente vai passar a bola depois para o Márcio e voltar nessas questões pontuais aí. Perfeito. Primeiro, obrigado pelo convite, Calabro. Obrigado aí pela participação aí, Márcio, Marina aí, nos ajudam aí muito nessa discussão. A Marina acho que já trouxe todos os pontos aqui, acho que teve um resumo ótimo e bem conciso aí do tema. Eu vou falar um pouquinho aqui do que a Ambima tem discutido, acho que vou passar um pouco o histórico, o contexto aqui do que a gente tem feito. Esse é um tema que surgiu dentro da associação, né? Em 2019, no nosso planejamento estratégico de 2019, o tema influenciadores já havia surgido. E com o interesse dos nossos associados de acompanhar, de entender o que é essa atividade e qual é o impacto dessa atividade dentro da nossa indústria, tá? Isso ocorreu muito porque os próprios associados alguns já estavam utilizando essa atividade de influenciador para as atividades deles, né? Então, estava usando o influenciador
na oferta e também na, na, na venda das instituições e dos produtos deles, né? E a partir de 2019 a gente iniciou essa discussão, tivemos aí um primeiro momento de entender que seria essa atividade, né? E depois acompanhá-la, né? Em 2020 a gente iniciou uma, um acompanhamento, né? Que a gente contratou uma empresa que busca nas redes sociais o acompanhamento desses influenciadores. E em 2021 a gente começou a publicar um relatório que chama Finfluence. Esse relatório é um relatório que busca entender ou pega os números, né, dessa atividade dentro do mercado, né? E a gente só foca nos influenciadores financeiros, né? Como a gente define isso? Pelo que eles falam, né? Então a gente consegue, por meio dessa empresa que nós contratamos, fazer um mapeamento de quem está falando do mercado financeiro, de produtos financeiros, e aí a gente conseguiu fazer esse levantamento, aí, esse relatório de Finfluence a partir de 2021. Tá? Com o avanço dessa discussão dentro da associação, a gente se aproximou da CVM, junto lá do Bruno Luna, né? A gente trabalhou junto com eles até na discussão aí do estudo de impacto regulatório, né? Ele escutou muito a Ambima, a BSM também a gente se aproximou também para conversar sobre o tema, que a BSM também estava observando aí essa atividade. E em 2023, 2022, a gente publicou a nossa norma com início aí de vigência em 2023, né? A nossa autorregulação, né? Como a Marina trouxe aqui, quando a gente fala em autorregulação, é uma discussão com o mercado, então a gente está próximo dos participantes e a gente escreve essa autorregulação em conjunto com o mercado, né? Então a gente tem a visão muito de, olha, como é que a gente melhora essa atividade, como é que a gente melhora a relação influenciador-mercado financeiro de capitais, de forma que seja uma atividade benéfica para o mercado, né? E ao longo da implementação aí da regra e tudo mais, né, foram surgindo diversos desafios, né? Acho que quando a gente começou a discussão dessa autorregulação, a gente passou por muitos dos pontos que a Marina trouxe aqui, né? Primeiro, a gente não quer inviabilizar o influenciador, porque o influenciador é importante. A partir do nosso relatório, o que a gente viu aqui, né? O último relatório que a gente tem é do final desse ano. São 515 influenciadores digitais falando de finanças, do mercado financeiro. Tá? Esses 515 são 1.200 perfis. Então, tem uma duplicidade de perfis, óbvio, né, que são diferentes redes sociais, mas são 1.200 perfis falando de investimentos. Tá? Desses 1.200 perfis, são 179 ou 176 milhões de seguidores dentro desses perfis. Óbvio que tem dupla contagem, né? Não são 176 milhões de indivíduos, mas tem uma grande pulverização. Acho que o que é importante a gente mostrar aqui que eles são gigantes no mercado financeiro e de capitais hoje, tá? E eles têm um engajamento também, por outro lado, gigantesco, né? Eles têm um engajamento dos investidores gigantesco. A gente faz um pouco esse trabalho de engajamento até quem a gente inclui no Finfluence, a gente tem um ranking que a gente faz dos grandes influenciadores, observando o engajamento deles com relação aos temas de finanças. E é interessante que a gente também vê quais são os temas mais falados, né? Muito interessante. Ações, mercado de ações, tudo é o tema, 93% das postagens é sobre isso. Mas o que gera engajamento? Mercado de renda fixa, que é o oposto, é o dobro de engajamento do que o mercado de ações. Então, o engajamento seria o que gera mesmo perguntas dos investidores e tudo mais. É o mercado de renda fixa, que é a nossa natureza, que eu acho que é o que a gente, é onde o investidor tem mais conhecimento e está com o investimento dele, então ele pergunta mais, né? Então, a partir desse relatório, o que aconteceu? A gente começou a entender um pouco dessa atividade e ver a relevância dessa atividade dentro do nosso mercado, né? E aí a gente foi discutir a nossa autorregulação. E na linha do que a Marina trouxe aqui, o objetivo não era cercear a atividade ou estabelecer, como é que eu vou dizer assim, uma regra específica para o influenciador. E sim, usar o que a gente já tem das nossas regras, né? E aí, olhando do nosso lado aqui, o ideal seria focar na atividade de distribuição de produtos de investimento. Então, a gente tem um código de distribuição de produtos de investimento. Então, a gente inseriu dentro dessa atividade
a relação entre o influenciador e o distribuidor. E aí obrigando que esse distribuidor, por contrato, né, obrigue que o influenciador dê a transparência necessária da relação dele com o distribuidor. Aí a transparência de remuneração, quando a gente fala não obrigatoriamente a remuneração em si, mas falar que ele tem uma relação com aquele distribuidor e que se remunera em função dessa relação, e trazer a responsabilidade para o distribuidor, vis-à-vis o que a gente já tem de responsabilidade no que se refere à publicidade e informações de produtos de investimento. Então, o distribuidor, por outro lado, vai ter uma responsabilidade nesta contratação, ou seja, o que o influenciador falar vai ser responsabilidade também do distribuidor, tá? E então foi essa linha que a gente atuou, né? Além disso, um dos pontos que a gente traz dentro da nossa autorregulação é a questão lá principalmente dos limites das atividades, né? Que contratualmente tem que ficar claro os limites dessa atividade que vai ser exercido pelo influenciador, lembrando o distribuidor que se essa atividade avançar uma das atividades reguladas, obrigatoriamente aquele influenciador tem que ter uma certificação ou um registro junto ao regulador, tá? Então, isso a gente também deixa claro dentro da nossa, da nossa autorregulação. Então, em linhas gerais, o que que a gente olha, o que a gente está observando, assim, e o que a gente tem avançado na nossa autorregulação é o olhar de observar essa relação entre o regulado e o influenciador, porque quem remunera esse influenciador no final é o nosso regulado. Então, a gente está a gente está indo nesta linha, né? É óbvio que dentro da Ambima também existe uma preocupação com os influenciadores que não necessariamente têm relações comerciais com os nossos associados e que falam de investimentos, né? Então, a gente tem uma preocupação neste mundo também, e é grande este mundo, tá? Então, a gente está falando aí dos influenciadores que vendem cursos, os traders também que vendem cursos. Então, assim, tem diversos influenciadores. A gente também classifica um pouco os influenciadores no nosso relatório. Se vocês quiserem olhar lá no nosso site, tem. E tem uma classificação interessante e mostra os diferentes tipos de influenciadores que existem dentro do mercado financeiro. E com esta preocupação que a gente tem desses influenciadores, o que que a gente tem feito? Avançado em iniciativas educacionais, tá? Semana passada a gente publicou um documento que é o Tá na Rede, a gente deu um nome um pouco mais legal, né? O Tá na Rede nada mais é que um mais publicitário, Aí não sei se foi tão bom. A gente discutiu muito isso, o nome. Que nome que a gente dá, né? Melhores práticas. Isso não tem nada a ver. É, relatório de prática regulatória. Não é muito publicitário. Não vende. A mesma coisa falar, putz, melhores práticas para os influenciadores também não é muito interessante. Aí o que que a gente acabou fazendo? Criando esse documento, está na rede. O que que é? É um compilado de todas as melhores práticas que tem dentro do mercado para os influenciadores. Então, a gente pegou o que a gente tem na Ambima, BSM, CVM tem alguns ofícios circulares que tratam do tema, então trouxemos o ofício circular também para dentro, e aí olhando as atividades também, e também trouxemos o que a gente tem que ser uma melhor prática para esse influenciador, olhando assim a atividade dele, né? Com o objetivo do quê? De trazer os novos entrantes, esses novos influenciadores que estão surgindo aí muito em função do que a própria Marina trouxe aqui. De fato, a partir da pandemia isso cresceu muito, né? Trazer eles para a realidade do mercado e trazer um pouco para a melhor prática do que a gente entende que seria o adequado ser feito, tá? A gente divulgou esse documento aí semana passada e fez uma divulgação ampla junto aos influenciadores. A gente também tem um grupo, né, de influenciadores que a gente discute lá os temas, todas essas questões que eu trouxe aqui para vocês, a gente dividiu antes de publicar com os próprios influenciadores, e é interessante, porque os influenciadores que estão atuando no mercado, que já estão consolidados, eles têm interesse, de fato, em melhorar esse mercado, em deixar transparente a atividade deles, porque, de fato, é uma forma também de proteger, né, a atividade que eles têm feito nos últimos anos, tá? Eu acho que é isso dentro do meu lado aqui. Eu passei em linhas gerais o que a gente tem feito, o que a gente tem visto, né? E acho que o recado que eu sempre dou aqui, que a Ambima sempre tem dado também, é que de fato o influenciador é uma ferramenta muito importante para o nosso mercado financeiro de capitais. Ele, de certa forma, ajudou muito essa popularização da bolsa, popularização de produtos. Acho que um exemplo clássico aqui
Hoje todos falam de renda passiva, né, do fundo imobiliário, renda passiva, então isso não existia. Isso veio lá dos influenciadores. Eles popularizaram esse tipo de discussão que antigamente não existia no varejo, no mercado popular, né? Então, assim, eu acho que eles têm um papel importante e acho que tem que só proteger essa atividade de forma que ela seja exercida de forma correta, vamos dizer assim. É isso. Muito obrigado, Luiz Henrique. Excelente. Importância da autorregulação aqui ressaltada, tanto pela Marina quanto pelo Luiz Henrique. Realmente, esse é um ponto importante. Na publicidade também tem muito disso. Vamos passar aqui a bola para o Márcio, então, vai trazer aqui uns conceitos importantes do mercado de publicidade, de propaganda, que há muita confusão aí entre o que é uma celebridade, o que é um influencer, né? O que é conteúdo, o que é propaganda, essas coisas estão cada vez mais interrelacionadas e borradas aí. É isso aí, vamos lá, Márcio. Vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite, Calabró, Marina e Luiz. Uma honra estar aqui com vocês. E o meu convite é trazer uma outra perspectiva para cá, né? A gente precisa enxergar de uma maneira mais ampla a cultura que envolve tudo isso aqui que a gente está discutindo. Aí eu vou um pouquinho mais longe do que a Marina colocou em termos de história do influencer, né? Do marketing de influência. E aí eu vou também declarar um pouco a minha idade, porque eu vou trazer coisas bem antigas aqui. Esse marketing é um marketing que ele começou há muito tempo e, assim, talvez a gente está aqui sentado porque existiu a internet no meio do caminho, né? Então, antes era uma disputa muito grande com relação ao colocar o meu produto num conteúdo que era de grande aceitação das pessoas, né? Então, quando você pega o 007, tinha uma expectativa do público de saber que carro que ele ia ter. Qual era a BMW da vez? Qual era o carro? Qual era a caneta que ele ia puxar? E isso era uma coisa que se disputava no mundo do entretenimento, já para as pessoas se influenciarem com o 007 e comprarem os mesmos produtos que ele usava ali na telona. No nosso caso aqui, né, a gente vai falar de novela, assim, o nome de novela original chama soap opera. Soap opera é a Jessie Lever, lá atrás, criando um conteúdo romanceado, uma ficção, em que ela era a grande patrocinadora, viabilizadora daquele conteúdo na televisão. E que até hoje existe em forma de novela. E nas novelas, se você pegar um caso também antigo, mas importante, uma Tititi da vida, que tinha um personagem chamado Victor Valentini, eles lançaram um batom naquela novela chamado Boca Louca. Esse batom era da Natura. Lançou primeiro na novela. Era um batom que provocava beijos, né? E na vida real, um batom que não saía. Se você usasse, ele não podia comer, podia na vida da mulher passa por muita coisa que continuava o batom na boca. Era Boca Louca. E depois a Natura, através das suas consultoras, passou a vender, comercializar isso. Então, de novo, né? É uma novela promovendo um produto, usando a influência de falar com a população inteira de um país, para depois você engajar a venda. Então já existia. Esse negócio é uma coisa que já existia. Como é que as marcas, então, começaram a atuar ali? Né? A primeira maneira de se atuar ali foi se a celebridade ela ganha esse espaço, e se eu começar a mandar um presente para essa celebridade e depois uma revista como a Caras, como a Contigo, as revistas que destacam celebridades, fotografarem essa celebridade com o meu produto? Hoje, isso tem nome, chama recebidos. Os recebidos da vez. Né? O influenciador entra lá e ele fica mostrando os pacotes que chegaram na casa dele, o que ele vai ganhar, o que ele vai usar.
Mas já tinha os recebidos. Havaianas é o caso mais clássico de recebidos da história. Mandava lá, o Luciano Huck pegava, botava no pé, mostrava ele no evento com Havaianas no pé. Não falava nada, mas mostrava. O que as pessoas faziam? Iam lá e compravam Havaianas. Aquela que o Luciano Huck botou no pé. Né? E isso acontece até hoje. Até hoje. No carnaval desse ano, a Anitta passou a usar uma sandália do Rio de Janeiro, uma marca do Rio de Janeiro, e aquela sandália esgotou no mesmo dia. No mesmo dia. Então, é isso que é a origem, né, desse marketing influencer. Acontece que veio um negócio aí chamado internet. E aí eu vou fazer uma pausa para vocês entenderem o que é a internet no Brasil, né? Os números de hoje. Mas a internet no Brasil, o brasileiro passa de mais de 9 horas na internet por dia. E o brasileiro passa mais de 3 horas nas redes sociais dentro dessas 9 horas. Você pode ir ao banco, você pode fazer, mas 3 horas, mais de 3 horas, você está em redes sociais. Essa é a internet. Nós somos o terceiro país, tá? Estamos na frente dos Estados Unidos, na frente da Inglaterra. É Indonésia e China na nossa frente, a gente está no terceiro lugar. Então, assim, a gente é o terceiro país. O brasileiro é muito social. É uma coisa cultural. A gente gosta disso desde sempre. Né? O brasileiro ama jogo. Olha a revolução dos bets que tem aí, que é outro assunto para fazer, né, um papo inteiro sobre isso. Mas, voltando aqui, as redes sociais, elas têm no Brasil uma força absurda. Uma pergunta aqui rápida para vocês. Quem conhece a rede social Kawaii, levanta a mão. Uma mão levantada no presencial, ali já não dá para ver. Mas uma mão levantada. A Kawaii, no Brasil, é uma concorrente do TikTok, que eu acho que todo mundo conhece. É uma rede que nasceu de vídeos curtos. A Kawaii tem 43 milhões de usuários no Brasil. 43 milhões de usuários. Você acha que não tem lá influencer falando de investimento? Certeza que tem. Absoluta. Né? Então, esse é o mundo para onde a gente foi. Né? Como é que foi a transição desse mundo? Existe um negócio chamado YouTube, junto com as blogueiras que a Marina citou. Mas existe um negócio chamado YouTube. O que é o YouTube? O nome diz. Tubo é a televisão, You é você. Né? Você pode assistir o que você bem entender. E você pode fazer a sua televisão. Você é a sua televisão. Ali começou uma revolução de um negócio que era um monólogo que você assistia e não tinha como reagir para um diálogo. E um diálogo que, levando para a última consequência, as pessoas passaram a produzir o próprio conteúdo. E as pessoas passaram a produzir o próprio conteúdo. Então, eu gosto de vinho, eu comecei a falar de vinho. Aí as pessoas que gostam de vinho começaram a ver o meu discurso, o meu jeito de falar de vinho, e falaram, pô, vou seguir esse cara, quero assistir. A esperteza foi, então, beleza, todas as segundas e quartas e sextas, às 11 horas da manhã, eu estou soltando um novo vídeo para vocês aqui no meu canal de vinho. Dá um joinha, marca meu negócio. Era assim que nasceu a história. Daqui a pouco, tem 5 milhões de pessoas seguindo uma pessoa que fala de vinho. Ah, o cara é formado sommelier? Não, não tem nada disso. Ele é um apreciador da matéria e sabe falar. Tem carisma. É sobre isso que começou essa história. Né? Então, o YouTube, ele vira o jogo. Ele vira o jogo para um diálogo e uma produção absolutamente descentralizada. E ele começa a competir com a TV, de uma certa maneira. Né? Na sequência, aí vieram as redes sociais, as demais, em que você conversa, em que você coloca coisa, em que você posta vídeo curto, foto, Instagram, com Reels depois. E aí isso ganha um volume violentíssimo. E as pessoas passaram a perceber o quanto
elas podem engajar as pessoas. Porque a gente pode falar hoje, né? E a Marina está certa. 10 mil você é considerado já um influenciador. 50 mil você pode ser remunerado, mas eu compro o seguidor na internet se eu quiser. Então, o engajamento ele é medido por várias formas, assim, quem passa para frente o seu conteúdo, quem te recomenda, eu vi isso aqui, olha que legal, passei para frente, eu dei like, eu tem uma série de coisas que te fazem crer que aquelas 50 mil pessoas que seguem são 50 mil pessoas de verdade e que elas gostam do seu conteúdo e elas voltam a te ver. Então, essa mudada de chave começa a trazer as pessoas, as marcas pegam e falam: espera aí, é muito mais barato conversar com esses caras aqui do que eu botar lá 30 segundos na Globo. Então eu vou começar a entrar aqui, porque esse cara já conversa com a alma da pessoa ali, né? A pessoa está completamente viajando no tipo de editorial que ele está adotando para ele mesmo. E aí isso começa também a monetizar uma coisa que antes era só uma entrega de produto, era um carinho, era uma coisa mais de um diálogo do que uma profissionalização. Então, isso vira uma coisa profissional. O YouTube começa a contratar as pessoas, o Instagram tem, e as marcas começam a ter os seus próprios influenciadores, com dinheiro, com muito dinheiro nesse mundo. Então, essa é a história, né? Isso é como a gente chega aqui. Essas pessoas elas têm poder gigantesco sobre a população, sobre quem segue, né? Então tem uma preocupação não só no mercado financeiro, mas uma preocupação gigantesca do que se fala, do que se faz, do que se recomenda, do ponto de vista muitas vezes psicológico, né? Tem gente que se matou dentro dessa história toda que a gente está contando aqui, né? Tem gente que passou a consumir produto, tem gente que passou a mudar hábito, né? A parte de ginástica, de exercício é uma loucura, né? Então, assim, tem um baita de um cuidado das marcas para saber com quem você está falando, se aquela pessoa realmente tem credibilidade e não vai ferir tua marca, e aí vai. No mercado financeiro, e isso vai ficar também para essa segunda fase aqui que você falou, Calabró, quando você fazia propaganda, eu vou fazer um anúncio de fundos de investimento de um banco, eu era obrigado a colocar, eu era obrigado a colocar uma série de disclaimers nesse anúncio, né? Não posso garantir rentabilidade, eu não posso, o risco de quem investe é do investidor. Então, isso tem que ir obrigatoriamente na peça que está sendo veiculada quando um banco, um Itaú, um Safra, ele, ele é meu cliente, eu vou veicular a peça do fundo de investimento ou de investimentos em geral, eu sou obrigado a colocar esse disclaimer ali de uma maneira clara para quem lê saber. Como é que você traduz isso no mundo dos influenciadores? Como a gente faz esse cara fazer? Eu acho que a grande questão aqui é essa. Porque assim, se a gente não sabe que existe uma rede que engaja 43 milhões de brasileiros, como é que a gente vai fazer, como conseguir garantir que quem está assistindo esses 43 milhões de brasileiros façam, tenham a certeza de que a recomendação do que está sendo feito é a correta, né? Então, nesse próximo bloco, a gente pode discutir mais sobre isso. Existem já maneiras também baseadas em outras categorias, outros segmentos que a gente pode adotar aqui. Então, eu vou voltar para você, Cláudio. Obrigado. Sensacional, muito bom. Márcio, já vou voltar para você também, mas já vai pensando aí, porque eu vou fazer uma costura agora aqui, ó, em homenagem aos bordados. Então é o seguinte, a Marina falou uma coisa importante, né? A nossa plateia brasileira, a gente tem que pensar no que é o médio, né? É bem diferente do que está nessa sala aqui, né? Ou seja,
público não informado, né? A gente pode pegar vários dados do IBGE, de analfabetismo, etc., de inclusão financeira não é uma coisa simples, né? É difícil. E mesmo para os bens informados, nossa, acho que eu cometi alguma gafe gramatical aqui, né? Aqueles que são bem informados, né? Também podem cair aí em seduções da propaganda. A propaganda não é fácil. Você viu que o Márcio falando aqui, né? Já começa a pensar várias coisas em relação a como a propaganda é persuasiva, né? Vários viés. O pessoal estuda a fundo isso, cores, né? Coisas que influenciam isso, né? Economia comportamental estuda bem isso no detalhe, né? E o Luiz Henrique falou uma coisa que é bem importante para os intermediários, bancos, fundos de investimento: responsabilidade na hora de contratar uma campanha publicitária, que tem a ver com o que o Márcio vai falar agora, né? Para captar clientes, ter engajamento da marca, né? E como o Márcio falou, há diversas formas da propaganda acontecer, algumas mais ostensivas, quando se fala do produto, e aí vem a fronteira, a pessoa começa a falar, o influencer começa a falar do produto, daqui a pouco ele já está analisando valor mobiliário, recomendando compra e venda. Esse é o mais, né, mais fácil de ver. O mais sutil é aquele que tá falando sobre a marca, né, de uma forma mais sutil, por exemplo, usando um colete, mostrando uma caneca com o logotipo do intermediário, e no meio da fala dele ele comete uma infração porque fala uma inverdade ou porque acabou atuando como um profissional de mercado. E aí, quais são os limites? Quais são os limites do monitoramento, né, que o intermediário deve fazer? Porque é muito difícil monitorar a rede social, né? Os conteúdos são muito rápidos, alguns desaparecem no Stories, alguns estão em plataformas que você nem sabe que existem. Por mais que contratualmente você faça salvaguardas, ou seja, do ponto de vista estático, até simples, né? Não quero dizer que é fácil, mas você tem lá umas salvaguardas contratuais dizendo: ó, você é influencer, você não vai atuar como assessor de investimento, você não vai atuar como gestor, você não pode prometer rendimento mínimo, etc. Né? Não pode falar viva de day trade. Tem um até que agora você pode viver de cartão de crédito, vocês já ouviram, então essa é pior ainda, né? Mas então tudo bem, você coloca isso escrito, só que depois vem na dinâmica, né? Não é fácil a vida. Então aí vou depois perguntar para o Luiz Henrique, por isso que eu falei que é uma costura, né? Primeiro para o Márcio, chegando assim, quais são os cuidados que você recomenda, né, para o intermediário que quer fazer uma campanha publicitária da sua marca? Quais são essas fronteiras aí? Se eu falar um pouquinho mais disso, e depois eu vou passar para o Luiz Henrique, para a Marina, já antecipando a pergunta para vocês irem pensando, né? Essa responsabilidade de monitoramento, ela é uma responsabilidade subjetiva ou objetiva? Ou seja, contratou um influencer e você fez a salvaguarda no contrato e ele acabou deslizando no meio do caminho, você responde junto ou não? Então vamos lá, primeiro o Márcio, vamos lá. Vamos lá. Eu acho que tem uma coisa aqui da gente entender aonde, aonde que o influenciador agora tem um outro nome também, que é creator, aonde os creators, aonde eles alcançam, né? Quando um cliente me chama para fazer uma campanha que fala de fundo de investimento, eu vou ter três funções ali, né? Uma função fundamental de informar, né? Uma função de convencer, né? Persuadir, de certa maneira, e uma função de engajar, né? O creator ele não é diferente, só que esse cara ele consegue levar a história para um estilo de vida, né? Assim, não é à toa que o termo Faria Limer existe. Faria Limer é uma maneira de você agir, de você fazer, de você se vestir do esporte que você escolhe. Se ele está além do produto financeiro que você consome. Ele vai além. Então, é aí que eles engajam de verdade. É aí que ele vira o influencer. Porque ele é capaz de fazer você botar um coletinho e se considerar um Faria Limer. que é uma marca registrada ali, né? Dessa história. Então, andar de patinete, botar o colete, e aí vai. Falando de um microcosmo aqui, né? Então, como é que você faz esse cara, né? Na hora de você ser solicitado de uma campanha, como é que você usa esse cara? Como é que você escolhe?
Acho que o primeiro passo, assim, tem dois lados, né? Às vezes esse cara, ele não sabe das obrigatoriedades, as limitações de você fazer uma comunicação dessa. Ele não sabe o que eu sei, que é você não pode prometer rentabilidade, você tem que falar que o risco é do cliente. Ele não sabe, porque ninguém falou para ele. Então, isso é uma coisa que ele precisa aprender. Então, existe um negócio de como a gente ensina essa galera que está disposta a falar de fundo de investimento a falar da maneira correta e a deixar de falar o que é proibido. Então, essa é a primeira coisa. E acho que, obviamente, né, assim, como a gente já consegue, né, identificar quem são os principais influenciadores que fazem correto, que podem falar e tudo mais, a gente vai oferecer isso para os clientes no primeiro momento. Agora, se existe um trabalho, e aí aqui que eu vou fazer outra analogia, eu vou falar de vinho de novo, assim. Você vai tomar um vinho na Itália, você pode tomar um vinho qualquer, mas você pode tomar um vinho de denominazione de origem controlata e garantida. Então, assim, por quê? Porque alguém virou e falou: esse vinho é bom. No final das contas, é isso que quer dizer. Como é que a gente faz para classificar aquele influenciador como um cara de uma denominação de origem controlada e garantida? Esse cara não vai falar besteira para você. O preço dele no mercado fica outro. As pessoas e as marcas estão dispostas a pagar esse preço porque elas já sabem o que vem dali. Eu posso confiar porque não vai infringir lei, porque vai me dar a sugestão e a indicação que ele pode dar, porque ele sabe o que ele pode falar, o que ele não pode falar. Então, de repente, aí pode ter um caminho que é duro, que é difícil, né? Estamos falando aqui de um negócio que é exponencial, mas que pode ajudar todo o mercado. É isso, Calabria. Sobre essa questão do educacional que o Luiz falou, antes de chegar na pergunta do Calabró, e um pouco do que o Márcio disse também, eu acho que, como regulador e autorregulador, a gente precisa sair um pouquinho da Torre de Marfim. Quando a gente pensa em informar o investidor, a gente sempre, como regulador, pensa em mecanismos muito formais e tradicionais de comunicação, né? Que é a própria o próprio educacional que vem do regulador, vem do autorregulador. A gente tem um pouco essa ilusão que o investidor entra no site da CVM para fazer cursos, se informar, ou da Ambima, ou que até no limite a gente estimula muito que se façam isso, porque ali tem conteúdo de qualidade, mas também a gente tem que fazer um reconhecimento de que não é dali que vai vir necessariamente a maioria das ações educativas. Então, trazer os influenciadores para essa conversa também e reconhecer que eles têm uma voz, inclusive do ponto de vista educativo, é muito importante, porque do contrário, a gente não vai conseguir alcançar as pessoas que a gente precisa alcançar e passar as mensagens que a gente precisa passar. Isso é uma coisa que, enfim, eu venho refletindo nos últimos meses e que eu tenho ficado bastante convencida de que que nós estamos num momento em que nós precisamos olhar para esses paradigmas de uma maneira um pouco mais distinta, um pouco mais realista, né? Dito isso, o grande desafio é mesmo separar o joio do trigo, né? Como você consegue fazer com que essas vozes que são idôneas, que o problema não é vender o produto, a questão é você deixar claro que você está fazendo isso, que você é remunerado por isso, que isso tem riscos, mas que essas vozes idôneas também participem desse diálogo de, de educação, né, de aprimoramento do público investidor.
Eu não acho que isso é um papel do regulador. Eu acho que isso é o tipo de coisa que a autorregulação, se não a Ambima, mas a autorregulação dos criadores, sei lá, que se não existe, que passe a existir, possa fazer. Esse é um ponto. A sua pergunta, muito rapidamente, se é uma responsabilidade objetiva ou subjetiva. Não sei, eu acho que se tiver uma norma, esse é o tipo de discussão que nós vamos ter. O que me parece muito claro é aquilo que é sempre claro para todas as questões relacionadas a quando a gente tem um, um gatekeeper. Gatekeeper, Márcio, é quando a gente pega um, um responsável por supervisionar o exercício de uma atividade no mercado de capitais. Quando a gente está falando de gatekeeper, na maior parte das vezes, o que a gente busca, né, como regulador, mais do que a infalibilidade, é a demonstração dos esforços. Então, que tipo de esforço foi feito para se evitar que, que, que o ilícito, que o erro aconteceu? Eu acho muito difícil pensar que é possível controlar, sei lá, o que o influenciador está falando no meio de uma frase, ele vai lá, desvia, dá um. Mas isso eu estou falando. Isso é algo que assim, é realmente a minha impressão pessoal. Agora, se você é um intermediário que tem um regime de supervisão das pessoas que você contrata, que seja um regime, né, amostral, que você tem gente ali olhando, que você treina essas pessoas, que você conversa com elas, que você coloca em instrumento contratual, que você tem essa conversa com a sua área de publicidade, de marketing. Se você consegue demonstrar que você tomou esses cuidados, mas que mesmo assim, na hora, o sujeito, num rompante de de carisma, solta um negócio que você não tem como controlar, eu não acho que é algo que é meritório de uma persecução de uma outra natureza, mas é a minha sensação. Eu acho que esse é um tema que a gente discutiu muito na autorregulação, de fato, junto com o mercado, porque é o mercado criando regra para ele. Então, eles falam, pô, mas como é que eu vou controlar isso? Né? É complexo. Né? E a gente chegou à seguinte conclusão: de fato, o que que tem? Né? Hoje, a gente tentou criar regras objetivas, efetivamente, né? De você, no contrato, avaliar aquele parceiro que você está contratando, se ele tem que ter alguma certificação, se você está contratando ele para uma atividade que seria regulada, ter uma certificação e um registro específico e tudo mais. Ver também, né, se aquela pessoa avaliar se aquela pessoa é idônea e tudo mais, né, também dentro do canal dela e tudo mais, mas de fato você tem uma dinâmica muito diferente do que era a dinâmica de publicidade numa TV, por exemplo, que tinha um script pronto ali, onde a pessoa falava, gravado e tudo mais, né? Você tem uma dinâmica contínua, né? E quando você contrata o influenciador, você não está se responsabilizando pelo canal do influenciador como um todo. Isso a gente deixou, e nas discussões a gente ficou bem claro isso. Quando você contrata o influenciador, você contratou para inserções no canal dele. Então, o importante é, nessas inserções, ele seguir a melhor prática que a gente estabeleceu dentro do nosso código, tá? É óbvio que existe uma área cinza aí, né? Não tem muito jeito, né? Porque durante a inserção dele, de repente, ele fala alguma coisa, né? Não tem muito jeito, mas é o que a Marina trouxe aqui. Se você tem uma estrutura que você está avaliando, olhando aquelas inserções que foram contratadas, né? Eu acho que a questão que a gente deixou bem claro que, né, é só pelo que foi contratado e não o canal inteiro, até mesmo para a instituição não ter que ficar acompanhando um canal do influenciador 24 horas para ver o que ele fala, né? Acho que isso é impossível, seria impossível seguir. Mas o ponto aqui vamos dizer assim, do intermediário ter um controle, observar aquelas inserções como foram feitas. Isso existe já, tá? Porque até mesmo para ele, para o influenciador prestar conta, ele grava lá, olha, falei do seu produto, falei da sua instituição, tal hora, tal dia, foram tantas inserções. Isso já existe na relação contratual entre eles, tá? Então, é verificar se aquelas inserções foram adequadas, se teve alguma questão, ele vai, consequentemente, gerar
alguma quebra de contrato, alguma questão específica, né? Mas o que a gente está buscando é usar o distribuidor como gatekeeper, efetivamente, e ele tem que ter os melhores esforços aí para ver se aquele influenciador que ele contratou está cumprindo a regra da forma adequada, tá? Mas seria isso. Um ponto importante que o Márcio trouxe aqui, de criar, né, possíveis segregações dos influenciadores, né, dando assunto agora, trazendo essa questão de criar um influenciador com selo, com alguma coisa nesse sentido. Quando a gente trouxe os influenciadores para o diálogo, é interessante que eles mesmos colocaram isso. Pô, vocês deveriam ter um selo da Ambima, deveria ter uma certificação, deveria ter alguma coisa assim. O nosso entendimento é que, e aí nas conversas, até depois eles também acabam tirando esse primeiro rompante, né? A gente começa a discutir e tudo, aí começa a ver que, de fato, se você criar regras, essas regras provavelmente vão limitar a atividade, quais são os limites dessas regras? É muito complexo, né? Você acaba excluindo pessoas, né, que estão tentando exercer atividade ou tentando entrar nesse mercado. Então, tem uma dificuldade nisso daí. E o entendimento nosso, o que que é? É que o ideal seria a gente é, segregar, né, os próprios influenciadores ter uma segregação de uma forma deles buscarem o melhor para eles. Então, vou dar um exemplo. Uma certificação. Por exemplo, por que eu vou querer ter uma certificação como influenciador? Porque o meu contratante vai olhar e falar, puta, esse cara tem uma certificação, que bom. Né? Ah, porque esse cara vai seguir aquele manual, ou esse influenciador vai seguir esse manual que a gente fez na Ambima? Ah, porque ele entende que é interessante. Eu não quero obrigá-lo a fazer, mas ele pode seguir aquele manual, ele pode seguir aquela certificação, e isso já existe, ele não precisaria criar uma específica para o influenciador, porque isso no mercado de capitais já existe dentro das estruturas regulatórias e de autorregulação. A mesma coisa, né? Tem influenciador que hoje é analista, porque ele foi se certificar, ele foi criar um registro, por quê? Porque ele quer exercer essa atividade de uma forma mais tranquila e até se remunerar de forma diferente. Então, acho que o entendimento é que o próprio mercado, os próprios influenciadores vão buscar isso. E, muito provavelmente, os próprios distribuidores, com a responsabilização, vão buscar os influenciadores que tenham uma melhor qualidade ou que tenham uma certificação, um registro necessário. Então, assim, eu acho que o ideal é que seja um fluxo mais, vamos dizer assim, de mercado mesmo, não necessariamente criar uma regra específica para eles. Né? Uma questão é o seguinte, independente da mudança de regras, antes de mudar, o que o influenciador pode fazer Sim. E o que ele não pode, segundo lei, regulação, até autorregulação. Eu vou falar início, depois você pode passar, mas o que ele pode e não pode? Acho que existe, e acho que o que a Marina trouxe aqui, a atividade regulada que o influenciador mais tem um limite ali, vamos dizer assim, né, mais se aproxima, é a análise. Né, que essa eu acho que é a atividade mais próxima aí da atividade do influenciador. E aí o que o analista faz? Recomenda produto. Né? Então ele faz uma recomendação de um valor mobiliário específico, né? E quando ele faz essa recomendação de forma recorrente, né? Começa a fazer recomendações de forma recorrente, tem até um ofício tratando disso, né? De forma recorrente, ele se remunera por essa recomendação de alguma forma, ou cria alguma remuneração relacionada a essa recomendação, caracteriza que ele está próximo dessa atividade, ele está realizando essa atividade. O problema tem uma linha cinza, né? Existe uma linha cinza. Ah, por exemplo, o influenciador falou, tem minha carteira aqui, tenho esses produtos, estou ganhando tanto, olha que legal. Isso é recomendação ou não é? Acho que essa é a grande dificuldade que a gente tem dentro do mercado, é definir o que é limite de recomendar e o limite de opinião, vamos dizer assim, do influenciador, tá? Mas se ele fizer de forma recorrente, se ele começar toda semana a falar da carteira dele e fala dos produtos, já está caracterizando que é uma recomendação. E é interessante que até a CVM já deixa claro, não adianta você chegar no final de uma postagem sua e falar, isso não é uma recomendação. E toda semana ele faz a mesma postagem, recomendando e tudo, e fala que não é uma recomendação. Isso não adianta, isso caracteriza também como atividade de recomendação. Mas esse é
Mas eu acho que o que o Eduardo está perguntando é o que que é, por exemplo, a Ambima, porque a gente não tem, a gente tem alguns ofícios circulares, mas a gente não tem uma norma. O que que a Ambima hoje tem exigido para esses casos? A gente não estabeleceu um limite, tá? Do que ele pode ou não pode fazer com relação à atividade, não. O que que a gente tem que colocar dentro do nosso código é que ele tem que seguir, né, as regras de publicidade conforme o que a gente tem dentro do código. Então, por exemplo, eu sou influenciador contratado por uma instituição, um intermediário que seja aderente ao código de autorregulação, consequentemente, quando ele for fazer uma publicidade, ele tem que olhar lá o código de distribuição e falar, putz, ó, isso aqui está de acordo com a publicidade, com as regras de publicidade da Ambima. Com relação à atividade, a gente não tem esses limites de atividade dentro da nossa autorregulação, a gente não estabelece esses limites, a gente olha a regulação. Então, por exemplo, o código de distribuição são para os intermediários, distribuidores, tá? E dentro do influenciador, quando a gente for supervisionar, o que que a gente vai olhar? Olha, aquele influenciador está fazendo uma atividade, por exemplo, de análise, conforme os limites estabelecidos pela CVM? Está. Se ele estiver fazendo, ele teria que obrigatoriamente ter uma certificação ou um registro, consequentemente, na CVM. Então, a matéria vai para regulação e lei, né? Isso, Então, isso. que diriam. Deixa eu só pegar um gancho aqui. O Eduardo Salomão está perguntando sobre os limites, né, do que o influencer pode fazer ou não. Estou repetindo porque o pessoal falou que para o público, acho que talvez não esteja tão, os nossos microfones não estão tão altos assim. Mas é uma excelente questão, o Luiz Henrique já respondeu. Vou pegar um gancho aqui para dizer que acho que tem já na matriz jurídica atual limites, né? Por exemplo, o que um analista, um influencer não pode fazer? Ele não pode mostrar numa tela o que ele está operando, por exemplo, né? Se ele fizer isso e mostrar ali, ó, estou aqui operando tal ativo e é o melhor momento de operar esse, aí vai cair nesse ponto que o Luiz Henrique falou. Um ponto bem complexo é captação e prospecção de clientes, né, que a gente mencionou aqui. Esse aqui é o problema. Por quê? Porque prospecção e captação está na resolução 178, assessor de investimento, e está também na resolução 19, de consultor. E o influencer, certamente, quando ele é contratado por um intermediário, o que ele vai fazer? Vai, né, exercer uma publicidade, um marketing, como a gente falou, com o objetivo de captar clientes para a corretora, para o intermediário, para o banco. Esse é o objetivo final e não há nada de errado com isso, né? Eu acho que nesse ponto que acho que é importante refletir, tanto os acusadores, quando analisam um caso, por exemplo, de tem um influencer aqui patrocinado por uma corretora ou por um banco. Então já vamos acusar porque ele está desempenhando a atividade de assessor, né? Acho que tem que ter um grano Salles ali, tem que ter uma verificação se aquilo é uma campanha de propaganda, de publicidade, que vai gerar captação. E um ponto que às vezes o acusador considera é, ele está sendo remunerado por fluxo de acesso. Eu não acho que isso, dando minha opinião pessoal aqui, não é uma boa prova. Por quê? Porque a rede, como o Márcio falou, a rede social hoje, ela permite coisas que no passado não dava. Por exemplo, era difícil você mensurar, até dava, mas era mais difícil. Você mensurar, fez uma campanha na televisão, quantos cadastros novos você teve, né? Ou no evento, por exemplo, num evento, num seminário, né? Hoje a internet consegue mensurar isso muito fácil. Então, você criar uma estrutura de remuneração com base num link que um influenciador disponibilizou na internet, desde que ele não fale nada de errado, nenhuma mentira, nada que. Aí vem o ponto da fronteira, né? Uma coisa é ele fazer ali um show de comunicação, com informação verdadeira, sem nenhum problema, e aquilo gerar diversos cadastros novos numa corretora. Outra coisa é ele ter uma comunicação viesada, em que ele fala, ó, viva de day trade, vem aqui só fazer day trade. Você já está viesando aquele fluxo de captação para outra atividade que o assessor faz, que é atendimento. E aí a fronteira é borrada, né? Aí, Dentro desse ponto que você trouxe, de fato, fica uma linha tênue, mas a gente não trabalhou olhando essa questão como uma captação, vamos dizer assim. Ele está exercendo atividade de assessor. Para ele exercer a atividade de assessor, ele teria que fazer outras questões a mais do que necessariamente falar da instituição ou falar de um vamos dizer assim,
de um gestor ou de um distribuidor e colocar um link. Ele teria que falar do produto, ele teria que recomendar talvez o produto, dar suporte para o cliente no que se refere ao investimento dele, que assim, a atividade de assessor dá suporte, ele recebe lá, ele faz o cadastro do cliente, ele faz o processo de suitability do cliente. Então, assim, é outra atividade. Aqui a gente está falando muito de uma atividade de propaganda, de você falar daquele distribuidor, daquele intermediário. Quando chega no produto, aí entra no limite, que aí pode ser o limite mais da recomendação, porque o que a gente vê na atividade do influenciador hoje, mesmo ele tendo esse contrato vamos dizer assim, por número aí de cliques dentro da plataforma ou dentro do intermediário, a gente não vê necessariamente que ele está fazendo a atividade do assessor. A atividade do assessor é mais que isso. O assessor ele faz todo um assessoramento mesmo do cliente quando ele for fazer investimento e pós-investimento também, né? Olhando a carteira do cliente e tudo mais, tá? Então, isso, até dentro da nossa supervisão, a gente olhando lá, quando a gente fechou essa regra de autorregulação, não tinha o objetivo de pegar essa relação, muito mais o objetivo do analista, que de fato é onde fica uma fronteira muito próxima, que é o que o assessor não, o influenciador hoje tem feito, que é recomendar produto. Quando ele recomenda produto, aí sim que você tem, que é aí que é o problema, que você entra numa atividade que é regulada, e é onde a maior parte dos influenciadores de fato acabam cruzando um pouco essa fronteira, tá? Porque, e é a necessidade, acho que o ponto aqui não é porque eles fazem isso, porque eles querem, não, é porque é a demanda do investidor. O público dele tem essa demanda, esse é o ponto, né? A demanda que você tem hoje dos seguidores, tudo mais, qual é a carteira ideal? Qual é o produto ideal? Aí você começa a entrar no assessoramento e na recomendação muito mais próximo do analista. Por que eu falo analista? Porque ele faz de forma ampla, ele faz para todo mundo, para quem abriu o canal dele. O assessoramento é individual. Então, por isso que a gente sempre joga mais para a atividade de análise. Mas se ele for fazer essa atividade, né, efetivamente querer atender o público dele, falar de carteira e tudo mais, aí ele teria que buscar uma certificação e um registro. Tá? Eu vou só acrescentar um ponto, um aspecto cultural também nessa história toda que a gente está falando aqui, né? Assim, o brasileiro, ele em geral, ele quer, se possível, um atalho para enriquecer. Estou falando do brasileiro médio que a gente vem falando aqui, né? Assim, qual é o caminho mais curto para eu enriquecer? E assim, existem casos emblemáticos de influenciadores que começaram falando: eu fiz o meu primeiro milhão em tanto tempo. E eu comecei vendendo meu carro, e daí foi, aí o que é o próximo passo? Eu vou te ensinar como eu fiz, e se você seguir, você vai fazer o seu milhão. Aí o próximo passo é: eu vou te fazer um curso, já me paga. E o outro passo é: se você investir nesse ativo, você vai fazer esse 1 milhão. Então, assim, nessa história, se tiver uma marca por trás, e eu acho que aí começa. Mas como é que você vai traquear esse influenciador quando ele começou lá atrás falando assim: eu virei milionário em 3 meses? Me segue, né? Assim, você pegar, de novo, falei do mercado bet. O mercado bet já colocou no último ano, mais de 5 bi em propaganda. Tá patrocinando, vai ter naming right do Campeonato Brasileiro. Por quê? Que é o atalho de você. Como é que você regula o jogador que comete um pênalti de propósito em outro para poder gerar um pênalti que marca um pontinho lá que o cara que apostou que ia ter pênalti ganhar um dinheiro e ele pode estar apostando também. Então, isso é uma coisa que ela mexe muito com a cultura, assim, é um negócio de, tá todo mundo, tem um país inteiro que gosta de um atalho para poder enriquecer rápido, né? Então, como é que você pega essa isca e dali você vai cometer um monte de infração? Então, tem que traquear o influenciador. E não há atalhos, né? Não há atalhos. Então, nem caminhos traçados. Mas tudo bem, diga lá.
Pode. Deixa eu só fazer uma coordenaçãozinha, desculpe. É só que a gente já extrapolou o tempo em 10 minutos, porque o tema é muito interessante, mas vai ter mais umas perguntas aqui da plateia presente, e vou fazer mais uma que veio digitalmente, né? Vieram várias digitalmente, e a gente condensou em algumas perguntas aqui. Mas, por favor. Meu nome é Trevisan e, ao longo da minha experiência como auditor, como analista de valores imobiliários, como membro do conselho da MEI Mensagem, e como ex-secretário das estatais, eu fui apreciando naturalmente, como professor de contabilidade, auditoria e dono de uma faculdade de ciências contábeis e membro do conselho de investigação do caso Americanas, eu pude aprender um pouquinho nesses 40 anos, né? Uma das coisas, e acho que você, Márcio, tocou bem, e adorei, Marina, que sentou aqui uma autoridade que não quer regular. Isso é o máximo, né? Graças a Deus, né? A desgraça do Brasil está. E a minha conclusão. Qual é? E estou vendo aqui a nossa queridíssima lei das SAs, né? Que num dos seus artigos, lá quando eu tinha 26 anos, estava na Pricewaterhouse, na PwC, e falava sobre a lei das SAs, dizia como é que tinha que ser um balanço. Aí nós começamos a acabar com a contabilidade. O legislador decidiu dizer como é que tem que ser a contabilidade. Como é que faz para mudar? Com a modernidade, precisa de uma outra lei. Um outro aspecto pesquisei agora para escrever para o IBRACON, que eu sou do IBRACON, Instituto Brasileiro dos Auditores Independentes, um artigo sobre ceticismo, né? Fui lá, descobri que um juiz, em 1846, depois de um longo processo, um caso de uma empresa auditada, o auditor na corte é o tema do artigo, ele disse: o auditor está mais para um cão de guarda do que um cão de caça, e inocentou o auditor. E eu vejo como professor de contabilidade e vejo como ex-analista, prêmio de analista de valores imobiliários por 2 anos, etc., medalha João Lira, que vou receber esse ano, que é a mais notória do ramo da contabilidade. Ah, você está falando muito de você. Não, só para dizer o seguinte, o que eu vi de regulação e as coisas pioraram. O fato é o seguinte, nós estamos aqui regulando, veja só, você disse bem, como é que nós vamos bater o pênalti, como é que não vamos bater o pênalti, né? Quer dizer, como é que nós vamos fazer contabilidade, como é que nós vamos fazer uma cirurgia, os protocolos tomaram conta de todas as atividades e estão matando. A minha profissão está sendo morta. Tamanha é a quantidade de normas baixadas, a CVM, o Conselho Federal de Contabilidade, os órgãos internacionais, etc., de tal maneira que ninguém está auditando mais. O indivíduo hoje chega na empresa para auditar, ele sequer sabe o que ela faz. Ou, num dia 11 de janeiro de 2022, vem alguém lá e diz, olha, esta empresa tem um rombo de 20 bilhões e ficamos aqui todos nos perguntando, os aplicadores, etc. Ou seja, de que serviu todos esses protocolos. E, naturalmente, gera uma CPI, e a CPI conclui que precisa criar mais uma norma, que deve estar lá na CVM, para aquele que vai fazer o delator dentro da empresa, né? Então, eu vejo que as regulações, e vi nascer o CONAR e o SEMP, né, que regulam muito bem o setor de publicidade. Eu vi nascer o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que regula muito bem a função dos conselheiros. Ou seja, Marina, eu concordo plenamente com você. Se vocês tentarem regular essa atividade, fatalmente o que você vai estabelecer? Um foco para os grandes bandidos. Aqueles que vão saber usar a regulação para se proteger, não é? E disso não vai virar nenhuma proteção para o aplicador do mercado de capitais. Então, eu só queria concluir para dizer o seguinte, eu sou da opinião, ouvindo aqui vocês todos, eu percebi que há uma enorme dificuldade de se falar em regulação nesse campo, né? Que me parece que seria também muito perigoso se disso resultasse uma regulação. Mas eu vim aqui mais como editor, louco para lançar um livro com o título dessa palestra, que é magnífica, né? Uma coisa inovadora, e eu já parabenizo aqui, Eduardo,
por este maravilhoso evento. Eu talvez tenha sido um dos melhores que eu já tive na minha vida. Devo ter estado nos 784 eventos, né? Obrigado. Muito obrigado. Palavras sábias, experiência. Muito obrigado, Trevisan. Excelente. Eu vou fazer uma pergunta aqui que Eu só veio queria da. deixar Desculpa. registrado, Trevisan, muito obrigada, mas eu só queria deixar registrado que quando ele falou que eu não gosto de regular, eu gritei. Uma forma de regular, né? É fiscalizar, Mas muito obrigada. interpretar, né? Por meio de princípios. Muito bom. É, é, autorregulação. Bom, vou fazer uma última pergunta aqui que veio da digital, já me desculpando, o tema foi muito palpitante, realmente. Acho que já fica aqui o convite para outras sessões, vários assuntos que podemos falar, plataforma, etc. Mas aqui tem uma pergunta do Thiago, da XP, ele faz uma referência à resolução 178, né? Pergunta para a Marina. A resolução 178, que trata dos assessores, ela dá uma flexibilidade na composição do capital das pessoas jurídicas que funcionam como assessor, permitindo um sócio capitalista. E o que está acontecendo muito na prática é que alguns desses sócios capitalistas são influencers. E às vezes até permuta entre trabalho com equity, né? Dá uma parte do capital da pessoa jurídica em troca ali da prestação dos serviços de influencer dos resultados disso, né? Como que a CVM entende esse cenário, né, considerando aí a função, os limites entre assessor e influencer? Tiago, eu vou sugerir que você procure o seu advogado de confiança. Tiago, eu não sei, assim, eu não consigo te responder assim de bate-pronto um caso prático desses. O que eu posso te dizer é que a gente precisa tratar desse fenômeno de uma forma muito cautelosa. É, nesse sentido, eu concordo bastante com o Calabró com relação a, aos riscos de caracterização como assessor, sobretudo porque muitas vezes o que se produz não é apenas conteúdo informacional, mas se promovem outros tipos de coisas para gerar engajamento, como, por exemplo, fazer um cadastro de acordo com o link da bio do sujeito. Então, eu acho que isso tudo tem que ser visto com muita cautela. Cautela na definição do que corresponde à atividade de assessoria, e cautela também no que diz respeito à divulgação de informações. É isso. Baterista é assim, não sabe mexer no microfone. É super rápido. A própria XP tem um influenciador, que é o Pablo Torin, e o que ele faz? Ele tem uma análise diária, e eu não sei se ele tem equity da empresa, né? Aí é outro capítulo que ele colocou lá, mas ele tem uma análise diária e ele não passa por uma indicação específica de investimento, né? Ele vai falar do minério de ferro, ele vai falar da operação das bolsas lá fora e por quê, ele vai falar do Banco Central cortando juros ou não, ele vai falar da situação mais macro do que está acontecendo. Mas tem uma canequinha XP ali, mas tem um negócio, ele faz do escritório da XP de vez em quando, ele vai para Nova York e fica no escritório da XP. Então, tem uma coisa que está clara, que ele é da XP, mas nada do que ele fala. Então, assim, acho que esse caso que está dentro da empresa dele é um caso que se pode seguir. Agora, se ele começa a passar a fronteira, como o Calabro falou, aí, de repente, aí começa a ficar. É ruim para ele, até porque ele Sim. pode perder toda a credibilidade que ele tem hoje. Não. Usar da oferta que não deve acontecer sem registro.
Excelente. É isso. Boa notícia aqui, tivemos uma prorrogação de prazo até às 11, dado o quórum, tanto digital quanto presencial. Espero que todos possam ficar até às 11. Vamos lá, Luiz. E depois Mas, tem uma pergunta da mas Grazi e mais uma aqui. eu acho que nesse ponto específico que foi perguntado, de fato, o ideal seria ele dar transparência, que ele tem relação com aquele escritório de assessores, né? E aí é o que bem colocaram aqui. Se ele avançar o limite, começar a falar de produto específico, aí ele está entrando na atividade de analista barra assessor, aí depende do público, como é que ele está fazendo. Aí ele está passando numa atividade, aí sim, ó, entendo que ele deveria ter uma certificação, né? Mas se ele, por exemplo, é sócio de um assessor, tá falando lá do mercado como um todo, sem falar de um valor mobiliário em específico, sem falar de um produto que ele está distribuindo, e está dando disclaimer de que ele é sócio daquela assessoria de investimento, e pode até fazer propaganda da assessoria, ó, vem abrir uma conta aqui conosco, tal. Isso é uma assessoria, é uma propaganda que ele está fazendo. Não vejo tanto problema. O problema é se ele entra no valor mobiliário, se ele entra no produto e começa a falar. E essa linha é tênue, é óbvio que é aquilo que eu comentei anteriormente. A demanda do cliente dele, a demanda da pessoa que está assistindo aquele vídeo é de que ele recomende, que ele fale de algum produto, de alguma dica, né, de investimento. Então, assim, isso acaba entrando naturalmente. Então, ideal seria que ele buscasse uma certificação para, de alguma forma, um registro, para que de alguma forma ele pudesse exercer essa atividade de forma mais tranquila, vamos dizer assim. É muito difícil opinar sem saber o caso prático. Bom, bom dia a todos. Primeiro, parabéns pela aula que tivemos aqui hoje, foi muito importante para discutir esse tema. Eu queria fazer uma pergunta, primeiro uma visão aqui, ver o quanto vocês concordam com ela e, a partir dela, uma pergunta. Me parece que a gente está diante mais de um problema de escala do que de escopo, né? E a escala, não exatamente pela quantidade de pessoas que possam ser influenciadas, mas pela arquitetura dessa escala, né? Quando o Márcio fez a fala dele, eu me lembrei de um caso de influência midiática naquela ocasião, na década de 90, voltada aqui para o mercado de capitais, que foi o caso do boi gordo, né? O Antônio Fagundes fazia propaganda do contrato de boi gordo no intervalo da novela O Rei do Gado, né? Teve impacto aí em mais de 30 mil investidores, com quase 4 bilhões de prejuízo à época. Então, apesar daquele caso ali ter um impacto relevante, né, tanto em quantidade de pessoas, a gente tem que olhar um pouco na perspectiva do que era o mercado naquela ocasião, e também o impacto em financeiro, de alguma maneira era algo que a CVM tinha um foco específico, porque era uma empresa, né? Eu não me recordo, se alguém aqui se recordar, mas eu não recordo que o Antônio Fagundes tenha tido problemas, que foi efetivamente ali a Fazendas Reunido Boi Gordo que teve, né, a condenação, mas ele era claramente um influencer, né, naquele contexto. Mas acho que a diferença aqui se dá um pouco nessa arquitetura da influência, porque são milhões, né, milhares aqui, como o Márcio colocou. E aí a dificuldade também de regular é dada essa pulverização, como fazer isso e como fazer isso com essa atividade que é dinâmica, né? Não é uma propaganda única que vem sendo repetida, mas é uma história, talvez, daquele influenciador e tal. Mas olhando para isso e olhando um pouco aí para o escopo, eu acho que a gente teve aqui vários exemplos de situações mais claras que estariam, como a Marina disse, né, dentro das caixinhas já reguladas, mas me parece que informação influencia. Eu acho que ninguém vai discordar nisso, né? Agora, a informação também orienta de alguma forma. E orientação está dentro do escopo, por exemplo, da Resolução 19, da atividade consultor. Então, como que vocês acham especificamente em relação a essa questão da orientação em face dessa pulverização, que esse problema poderia ser, de alguma maneira, endereçado? Muito obrigada.
Eu acho que a principal dificuldade para caracterização como algumas atividades como de consultoria é que a atividade de consultoria ela é realizada de uma maneira mais individualizada, né? É por isso que aqui eu concordo com o Luiz. Em muitos casos, eu acho que a gente se aproxima mais da análise do que propriamente da consultoria. Dito isso, é um mercado que é muito criativo, né? Então, essa aproximação que o mercado de influenciadores e de criadores tem a partir da realização de vou dar uns exemplos, eu nem sou a melhor pessoa para dar os exemplos, mas lives, eventos, cursos, salas fechadas, né? Tem alguns perfis que são. Você vê que sou muito tecnológica. Isso tudo que vai dando essa experiência mais próxima ao investidor vai gerando algumas tensões. Mas aqui, para mim, eu acho que realmente a maior dificuldade é a atividade de análise, é a potencial condicionamento do mercado, em alguns casos de distribuição de produtos. A consultoria, pelo menos para mim, tem um perfil um pouquinho diferente, mas que pode ser agredido, digamos assim, né, como limite, na medida em que essas experiências de maior proximidade com o influenciador, com o criador, também estão se proliferando como uma forma de ganhar mais engajamento. Você ia falar? Não, é só eu vou colocar um ponto, porque eu adorei a história do escopo versus escala, né? Eu, assim, dentro dessa escala, aí eu vou falar de outra escala, dentro dessa escala de influenciador, você chega no nível de celebridade, né? Então, a Sabrina Sato, ela não é um influenciador só, ela é uma celebridade, né? Tô falando milhões de seguidores, né? O fato dela pertencer à grande mídia já faz com que ela coloque no canal dela algumas formas que caracterizam o que ela está fazendo. Então, assim, você sabe que naquele momento ela está fazendo um publi, que é como eles chamam, que é um publi editorial, que é alguém, ela vai oferecer uma coisa e que talvez aquilo não tenha a ver completamente com o conteúdo editorial que ela faz pessoalmente, né? Mas na medida que você vai descendo, você vai perdendo um pouco essa fronteira, né? Essa é uma fronteira muito bem caracterizada antes, né? O caso que você colocou, o que é o comercial? O comercial era a hora, não à toa, né? Que o Faustão, os apresentadores falavam assim, agora vamos faturar. O que era vamos faturar? Assim, vão entrar todos os caras que pagam a emissora, né? Mas acabava o conteúdo, entra o dinheiro, ó, vou te oferecer produto porque você tem que assistir isso aqui, porque é isso que está bancando todo o resto lá, né? Então, isso tinha uma fronteira. Numa revista, estava escrito assim, informe publicitário. Então, assim, a pessoa ia escrever, tem um famoso na Veja, que era o Einstein, né, dando dicas de saúde, mas era um informe publicitário. Sabe? Você lia, era um conteúdo, mas era um informe publicitário, escrito em informe publicitário. Por quê? Porque ele não caracterizava uma propaganda em si, era um conteúdo que você podia ler como se fosse matéria, mas a própria Veja não está lá, não é matéria da Veja, é uma matéria que o Einstein mesmo está fazendo então, de forma publicitária. Então, na medida que o próprio influenciador começa a caracterizar a forma, aí também tem uma chance de também provocar um entendimento mais fácil do que está vindo. Muito bom. Última pergunta, e prometemos ser breves para não prorrogar mais. Eu sou o Fernando Ninja, do Ninja Advogados. Eu tenho uma pergunta para o Márcio. Já que estamos aqui, agradecemos aqui a todos, brilhante exposição. E já que estamos falando de mercados regulados, você como historiador, expert em publicidade e marketing, como você vê a evolução do direito e da própria publicidade? Como é que os advogados fazem para aparecer neste novo mundo? O que você sugeriria se
o Eduardo Salomão te procurasse, como é que ele faz para aparecer nesse novo mundo, nessa nova realidade que enfrentamos, e como é que o próprio mercado, a OAB, deveria enxergar isso? Vamos lá, você desligou. É, esse sempre foi um mercado dificílimo, né? Assim, escritórios de advocacia nunca puderam falar, né? Não puderam fazer. A minha sugestão é que o que faz um escritório acontecer são os feitos desse próprio escritório, né? Os cases que o escritório tem na mão de sucesso, né? Assim, quem vai falar melhor de você? O teu cliente, que por causa da tua ajuda, ele está em outro patamar, ele cresceu, ele resolveu um problema seríssimo, porque aquilo gera identificação com outros clientes que estão vivendo a mesma situação e que podem procurar o mesmo escritório para solucionar, né? Isso é uma coisa que acontece do boca a boca. O que uma empresa pode fazer, né, na área de publicidade é botar escala numa história dessa, porque podem ter várias pessoas que não imaginam que exista um escritório que resolveu esse tipo de problema, que é o mesmo que o seu, e que teve sucesso e tem experiência nessa história. Então, assim, eu não mexeria com a credibilidade que esse setor tem, né? Então, se você for para uma coisa ficcional assim, falando, se você fizer um jingle para vender um escritório de advocacia, você vai se dar mal, na minha opinião, né? O jingle do iFood é legal. Beleza, vai me fazer lembrar na hora que eu tiver com fome para pedir uma comida. Agora, aqui, o assunto principal é credibilidade. Assim, quem vai resolver, problemaço. Quem vai resolver esse problemaço? Eu tenho uma oportunidade gigantesca, que é a que vai me fazer alcançar essa oportunidade. Então, eu iria nessa linha, olhando cases que eu já fiz e que me trouxeram até aqui. A história de quem está conduzindo o escritório, enfim, a base para você poder trazer novos clientes. Era o que eu de bate pronto, né, faria. Ótima fala final, porque credibilidade é um elemento importantíssimo para o mercado financeiro, né? Então, tudo que o Márcio falou aqui nessa fala final se aplica em gênero, número, grau para o mercado de capitais e financeiro. Bom, gostaria de agradecer muito a presença de todos, todas aqui, presencial e também digital. Já fica o convite para uma nova e um ótimo dia a todos. Muito obrigado.